Fala moçada, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do nosso querido Papo Professor. Eu sou o professor Thales. Eu sou o professor Rubens. E a gente está aqui mais uma vez com hoje uma presença ilustre de um grande amigo nosso, um companheiro de trabalho, um professor muito querido por cada um de vocês que estão aí nos assistindo. Estamos com ele hoje, professor Marcos Rogério. Obrigado pelo convite, viu, gente? Fiquei muito feliz, estava ansioso por isso, viu? Passei a tarde toda esperando estar com essa presença bonita, essa gente legal. Papo Professor, hoje com o Marcos Rogério. Vamos ver o que esses caras aprontam para mim hoje, hein? E é uma honra, na verdade, né? Porque o Marcos foi nosso professor, de nós dois, né? De nós e dois. hoje ele é nosso colega de trabalho, Isso né? aí. E ele divide frente comigo. Isso eu acho sensacional. É um prazer, na verdade, fazer esse trabalho que a gente está fazendo há E eu algum tenho tempo um já. orgulho danado disso, viu, gente? Orgulho danado. Professor, Pelo menos vocês vão para frente. professor e hoje, como o Rubens falou, né? Companheiro de trabalho, parceiro de equipe. E lá atrás, a gente vai contar essa história aqui hoje também, foi nosso professor. Estávamos junto com ele dentro da sala de aula, só que ele no quadro e a gente assistindo a aula, né? Hoje, dividindo tablado junto com ele. Então, vamos lá, Marcos. Tem bastante coisa pra galera, tem bastante pergunta. Então, Mas vamos pra começar gente com... começar... O Marcos Rogério, né? Bem, gente, professor Marcos Rogério, né? Fui nascido aqui em Maringá mesmo, mas viajei bastante, né? Meu pai, devido ao trabalho dele, a gente mudava bastante. Eu sou uma prova viva que o Acre existe. Eu morei no Rio Branco, no Acre. É nada. Morei em E Rio tem Branco. dinossauro lá? Lá tem dinossauro. Morei em Porto Velho, Rondônia. Vilhena, Mato Grosso, né? Que é lá divisa ali com Cuiabá, Mato Grosso do Norte, né? Então eu viajei bastante, né? Aí, devido ao trabalho, meu pai acabou encerrando o ciclo dele na empresa, voltamos para Maringá em 98. Não. Nós saímos em 87 e voltamos em 98. Desde então, residimos aí, né? Pula daqui, pula dali, mas firmando aqui mais a coisa em Maringá mesmo, né? Na minha região, ao redor ali. Então, acho que a minha formação, como pessoa mesmo, né? Tem essa ideia de ser bastante diversificada. Porque conheci gente pra caramba, né? Uhum. E graças a Deus, gente boa. Gente ruim também, mas a gente faz questão de Faz parte. esquecer. Faz questão de esquecer. Mas aí, com muita diversidade de cultura. Né? E era legal trabalhar junto com meu pai ali, né? Graças a Deus ainda tenho meu pai vivo. E conversa ali de comércio, bastante comércio, né? Secos e molhados. Depois ele foi para a ideia de vender carro, de trabalhar com varejo. Tanto que hoje meus familiares, meu irmão e minha irmã, continuam trabalhando nisso aí. Então é basicamente isso, a minha formação como pessoa, né? Conheci bastante gente e hoje ainda lidando com bastante gente, né? Eu acho que é isso que me mantém jovem. Bem jovem, né? Saudável, né? Então acho que é isso aí que me completa, assim, como formação de pessoa. O que mais pode falar para vocês, assim? E que momento que você passou assim, eu quero ser professor, não teve esse momento? Como é que foi essa... Eu gostei muito da ideia de ser professor quando acho que eu fui a primeira vez no pré-vestibular. Quando eu fui no pré-vestibular a primeira vez, eu me encantei com aquele mundo, né? Porque até então... Aqui em Maringá né? mesmo. Aqui em Maringá mesmo. Até então eu tinha uma ideia o quê? Era muito engessado, aquele professor da década de 90 para trás, né? Uhum. Como eu faço parte de uma geração X ali, né? De 61 para baixo. Aí, de 61, não, pelo amor de Deus, 81 para baixo. Caramba. A idade do meu pai, né? 81 para baixo, então tinha os professores meio engessados. Quando eu entrei no pré-vestibular, eu me encantei com aquele mundo, né? Lógico, uma aula totalmente diferente da nossa realidade hoje, mas eu me encantei com aquele mundo, sabe? Um show, né? Um show, né? Mas o Marcos entrou no pré-vestibular já como professor, que você se encantou? Ou você Não, entrou como aluno. Como aluno. Como aluno, sendo aluno ali, tive vários professores fantásticos, né? E aquilo me encantou. E eu vi que eu tinha dom pro negócio, sabe? Falei, cara, como que é que age no tablado, assim e tal? E o negócio foi desenvolvendo. Tanto que eu comecei a lecionar no primeiro ano de universidade. Primeiro ano de universidade, né? O cara me chamou e falou, bicho, tem interesse de começar aqui com umas monitorias e tal? No extinto o cursinho universitário. Não sei se vocês vão lembrar, em cima do Condor ali na Paraná. Aí tinha o cursinho Condor, tinha o Mercado Condor e o cursinho universitário. Eu fui chamado ali para trabalhar como monitor. E dali em diante, cara,
cheirei o pó do giz do tablado e nunca mais larguei isso Viciou aí. no trem. Viciou. O Marcos Rogério, ele foi no pré-vestibular, ele assistiu a aula, mas com a ideia já de fazer o curso de física. De física. Já de E o fazer. engraçado, eu entrei primeiro pelo vestibular do que o ensino médio. Eu comecei o contrário da maioria dos professores, né? Que começam ali, sai da monitoria, vai para o primeiro ano, nono ano, aquele que tinha física e tal. Eu já comecei o inverso. Eu já comecei direto com o Colocou no pré-vestibular. fogo já, então. E a primeira turma que eu entrei, eu lembro até hoje, que eu cheguei a arrepiar, 600 e tantos alunos, cara. Nossa. E eu, na época, com 21 anos, Nossa. entrei em sala, aquilo me contagiou. Aquilo lá foi paixão, a primeira lecionada, e daí então, estamos até hoje fazendo isso aí, né? Quanto tempo de carreira? 24 anos já. 24 anos. Tá aí. O que o Marcos tem de carreira, a gente tem quase de idade. É, Vocês têm uma dica. noção. Marcos, você estava falando que a família hoje trabalha com venda de carros, né? Trabalha no comércio. Você tá vivendo uma vida como professor, mas tem alguém que te inspirou a ser professor? Você falou que se encantou pelo pré-vestibular, mas você se inspirou em alguém, em algum professor, às vezes, do pré-vestibular ou em alguma outra pessoa para ser professor hoje? Eu tive um conjunto de professores, né, que faziam parte ali do pré-vestibular, que foram fantásticos. Mas um que realmente me encantava era o professor Zeca. Sério? O professor Zeca foi o meu Saudoso. professor que eu falei, cara, é fantástico ele como pessoa. E eu tive o privilégio de depois dividir tablado com ele. Assim como vocês acabaram de falar que aconteceu com vocês, aconteceu Exatamente. comigo também. E entre outros professores, né? Uhum. Que foram meus professores e depois acabei dividindo tablado. Mas o Zeca era um cara assim que era fora de série pra mim. Uhum. Então, quando eu via ele no tablado, eu rachava de dar risada, eu entendia a matéria, eu ficava nervoso quando eu não entendia e pedia para ele explicar de uma forma diferente, e ele se reinventava, cara. E ali foi onde falei, cara, vou fazer isso aí da minha vida. O saudoso Zeca, que para os alunos que estão nos assistindo, que talvez não conheçam o professor Zeca, quando acho que a gente estava entrando no colégio, né, para começar também a dar aula, o Zeca era professor, a gente conheceu ele. Sim. Não tivemos, acho que, a oportunidade, eu e o Rubens, de dividir o tablado com o professor Zeca, mas sempre uma pessoa incrível, saudoso professor Zeca. Sensacional. É isso aí. Ô, Marcos, e aí você falou, né, do pré-vestibular e tal, mas por que física, velho? Eu sempre tive facilidade com ela no ensino médio. Sempre tive facilidade. Eu achava até charmoso na época. Todo mundo batendo cabeça e o professor explicando e nenhum dos meus colegas conseguia entender, né? E aí eu comecei a ver, cara, sabe que eu peguei gosto desse negócio? E eu comecei a ver um pouquinho da história de Newton. Falei, cara, que história, né? Uma história pesada e tal. Perdeu o pai antes de nascer, 3 anos a mãe abandonou, aquela história, né? Abandonou ele, foi viver com a avó. E depois, a história de vida dele mesmo na universidade, né? Cara, me encantei com aquilo lá. A história de Einstein também, totalmente maluco. O cara sair da Alemanha, né? E depois voltar com o prêmio Nobel e dar para ex-mulher. Aquela história conturbada, né? Então aquilo lá me fascinou. Eu falei, cara, que legal, bicho. E no ciclo que eu vivi ali, dos meus amigos do meu pai, tinha essa história também. Era divórcio daqui, volta e brinca. Então parecia algo comum para mim, cara. Parecia algo comum. Falei, pô, bicho. Então esses caras que a gente normalmente considera o supra-sumo, fala, nossa, Einstein, Newton é o cara... Pô, mas a história de vida dele é igual a que eu conheço do lado ali. Né? Uhum. Um ser humano normal como a gente também, né? Aí eu falei, bicho, quer saber? Dou conta desse negócio também. E aí fui pra cima disso aí. Marcos, e se não fosse física? E se você não fosse professor? Teria alguma outra profissão que tu iria seguir? Eu acho que eu ia acabar indo pro ramo de vendas. Que é o mesmo ramo do Que é o ramo da família, né? A ideia era ser jogador de futebol, tocador de pagode, mas o talento não ajudou. Então eu falei, cara, eu ia, acho que pra área de vendas. Tinha tudo pra ser jogador, mas não tinha talento. Eu fui meio aventureiro no futebol aí, né? Eu saí de casa, tentei me arriscar a jogar futebol com 12 anos. Fui para o interior de São Paulo. Depois acabei sendo transferido para Salvador, lá onde quebrei o tornozelo. Voltei para casa e falei, cara, fazer o quê? Vamos estudar, né? Bora dar aula. Bora dar aula agora. Eu lembro que quando aconteceu isso, em casa estava uma situação financeira bem complexa, né, cara? Falei, cara, vou voltar a estudar. E na sequência, o meu irmão recebeu proposta, mas para jogar handebol.
em São Paulo. Eu falei, cara, eu posso até não ter dado certo, mas alguém da família vai dar, né? Aí o meu irmão foi para São Paulo, jogou em vários times ali, Rio de Janeiro também. Aí ele pegou seleção brasileira, cara, de handebol. Falei, cara, então eu parei, mas deixa o irmão aí, que se ele ficar rico, nós vamos no embalo e vamos todo mundo surfar na lancha, né? E aí, por fim, ele acabou desistindo do handebol também. E aí a minha irmã se despontou depois, já de um pouquinho mais madura, no RX do CrossFit. Então, em casa, bicho, o pessoal, todo mundo já arriscou ser atleta. Né? Hoje, eu, jogador de truco, sou quase profissional. Então, estamos nessa daí. Pra quem não conhece o irmão do Marcos Rogério, qualquer dia na rua que você estiver andando, é o xerox do Marcos Rogério. É um Ctrl-C, Ctrl-V. Esse dia acabei confundindo os dois. É a cara de um, o focinho do outro, né? Igualzinho. Ele é um pouquinho menor que eu. Ele tem 1,95. Né? E 170, 160 quilos. Rapaz. Mas é igual. É igual. Igualzinho. Marcos, você falou que começou a carreira logo no pré-vestibular. Quando te chamaram para dar aula, tu já começou a pegar mais aulas e despontou? Tanto quanto o começo hoje da carreira? Eu acho que a falta de professor, né, gente? E quando eu comecei ali, eu lembro que eu trabalhei 2 semestres, eu já comecei a receber convite de trabalhar em escolas em outras cidades. E eu, com 20, 21 anos ainda, na graduação, e começou a receber proposta. Comecei a receber proposta e aí, cara, descambou. Eu lembro que eu cheguei a ponto de dar aula em 5 cidades. Caramba. Simultaneamente. Então, segunda-feira eu estava numa cidade, terça-feira em outra, quarta e tal. E aí eu ingressei. Não tinha casa, basicamente. Não tinha, né? E faltava professor. Como é hoje a realidade, né? Falta professor. Hoje ainda falta bastante professor. A gente conhece bastante ainda professor que tem essa rotina, né? Sim. De cada dia numa cidade. Já foi muito mais comum, né? Mas ainda existe. Mas ainda existe, E a parte financeira era diferente, né? Você viajava, né? Eu acho que o perfil dos vestibulares que eram cobrados eram diferentes, então exigiam professores altamente qualificados. Sim. Né? Não podia, tinha que chegar, quase todo professor em uma aula era uma específica. Né? Não era uma aula tipo assim, tranquila e tal. Não, você arrancava mesmo. Tinha o especialista de tal frente, né? Além de ser física, você tinha uma área específica. Uma área específica. Então, cada aula você tinha que tirar um tatu do buraco ali e rasgar ele, né? Hoje, né, acabou a específica, né? Vamos diminuir a específica, principalmente aqui na nossa região. Eu acho que a gente não precisa mais, né, descarnar o aluno. Então, isso daí tirou bastante professor da estrada. Sim. Chegou um ponto que eu lembro, poxa, se eu tivesse um caminhão e fizesse frete toda semana, eu ficava rico onde eu ia dar aula. Porque cada dia estava num lugar. Acordava num lugar, dormia em outro, acordava num lugar, dormia em outro. Aí foi basicamente isso aí, cara, que fez a gente pegar essa vida louca de estrada. O financeiro era legal também. Sim, era legal. O Marcos Rogério hoje já é um professor que não é muito da estrada, é um professor que está mais caseiro. Depois do nascimento do meu segundo filho, né, eu dei uma amolecida no coração ali, cara. Falei, poxa, meu primeiro filho, né, eu brincava com ele final de semana só e olha lá. Então isso aí pesou um pouquinho para mim, né? Só que como ele era o primeiro neto, então eu pensei, ele não vai sentir tanto a minha ausência, porque é bajulado por 2 vô e 2 vó. 6 tio, ele era o único. Então, meu amigo, ele, tipo assim, todo dia tinha alguém querendo pegar ele para sair. Quando nasceu meu segundo filho, aí já tinha primos, né? Falei, cara, será que vai valer a pena essa loucura aí, né? De ficar pegando estrada, deixando família e tal, né, cara? Aí foi onde eu decidi pisar no freio. Falei, cara, eu acho que é hora de parar. Eu abandonei escolas. Abandonei não, né? Eu decidi deixar de lecionar em escolas fora, que eu trabalhava há 9, 10 anos. 9, 10 anos eu cheguei, uma dor no coração danada, em escola que eu adorava. Sim. Falou, você me perdoa, eu quero ficar mais próximo agora do segundo filho e tal. E nessa do segundo filho, tentando, né, acariciar ele, foi onde eu aproximei mais do meu filho mais velho. Aí começamos a participar dessa ideia dele jogar bola, né? Dele ser o atleta da rodada. Família agora. Ele é. E aí tá, bicho, a família aí rodando e... Mas hoje o professor, então, é só de Maringá, o professor Marcos. Só de Maringá hoje. De vez em quando faz umas contrapartidas, se precisar fazer uns plantão de véspera, essas coisas, mas bem difícil. Hoje é mais em Maringá mesmo. Marcos, você comentou da sua carreira ao longo do tempo,
que você mais percebe de mudança, assim, nas dificuldades que o professor tem ao longo da sua carreira? Tipo, desde comportamento até vestibular e tal. Ó, eu acredito o seguinte, que antes de 2018, nós tínhamos um perfil de estudante. A geração que nós tínhamos de 2018, 2015 e 2018 ali, eu acho que era uma geração de estudante que realmente os caras tinham que, Como eu... né, como que é, morder água. Uhum. Ali tinha que ser violento morder água. Depois veio a ideia da pandemia e tal, o celular. Gente, vou falar a real, o celular acabou, cara. Acabou com o perfil dos nossos alunos. Tanto que a gente está vendo a melhora agora, Sim. sem o uso do celular, Sim. né? Então, Um mês já deu para ver. muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. E eu acho que esse foi o divisor de águas. A pandemia foi esse ponto aí da educação, foi o divisor de águas. Quando esse pessoal voltou pós-pandemia, ainda habituado com o uso de tecnologia, Uhum. foi muito complexo. Bem, vocês sabem disso daí. Uhum. Né? A gente passou uma situação em sala de aula que a nossa aula tinha que ser competitiva a um vídeo do TikTok, Uhum. a um vídeo do YouTube, não tem como. Tinha que ter a mesma animação, a mesma empolgação, a mesma ilustração. E a gente sabe que isso é impossível em sala de aula A atenção todo dia. 15 segundos é diferente de 40 minutos. É diferente, né? O aluno nosso, às vezes... Acho que o nosso aluno ainda não, porque ele é mais... ele já é mais esperto nesse sentido. Só que tem muito aluno hoje que ainda confunde um vídeo do TikTok de 15 segundos com uma aula de, às vezes, 45, Exatamente. 50 minutos. Deu em 15 segundos o mundo, né? Né? Em 15 segundos, às vezes, o TikTok apresenta um exemplo simples, às vezes uma teoria mais superficial, que muitas vezes o nosso vestibular não cobra isso. Né? O nosso vestibular ou as provas seletivas que os nossos alunos fazem, de fato, querem saber se o nosso aluno conhece de fato o conteúdo, se ele estudou a fundo e não um exemplo ou, às vezes, alguma... uma aplicação de alguma situação que é um pouco mais simples que o TikTok às vezes apresenta, né? E não só o TikTok, como outras Esses redes vídeos sociais, curtos todos, vídeos né? curtos de maneira geral. E o problema é quando não é verdade o vídeo ainda, né? Que daí o aluno cria uma ideia que o professor em sala tem que arrumar 300 mil maneiras para... Cara, tá errado esse vídeo, não é assim. E a ideia de narrativas hoje é mortal, cara. Meu, a gente tá vivendo ainda... Tem hora que eu fico pensando num retrocesso que a gente tá tendo. Cara, terraplanista, velho. Uhum. Nós estamos discutindo com terraplanista. Uhum. Mas estamos discutindo com terraplanista de 14, 15 anos, meu querido. Né? Alguém falou alguma coisa na rede social. Não dá, né, bicho? Não dá. Aí, meu calabreso, não dá, velho. Não dá. Ô Marcos, e saindo um pouco agora da vida de professor, né? Na tua vida pessoal. Vamos sair um pouco agora do professor. A gente professor recebeu Marcos Rogério. bastante caixinha, a gente colocou lá no Papo Professor e os alunos querem saber coisas do Marcos Rogério. Do Marcos Rogério pessoal, fora da sala de aula. Antes do Marcos Rogério ser professor, você falou que o Marcos Rogério viajava muito por causa do profissional do pai. Mas quem era o Marcos Rogério antes do professor, antes de ser professor? Eu preciso desse emprego, é melhor não dizer. Cara, eu já fiz umas presepadas boas. Quando acabou, né, a ideia do jogador, e eu voltei na ideia de estudar, eu precisava dar um jeito de ajudar em casa. Uhum. E nessa época eu me meti com o Muamba do Paraguai. Viajava 4 vezes por semana, cara. Buscar coisa e trazer. Buscar mercadoria no Paraguai. Foram 4 vezes por semana durante 2 anos. Então, as minhas costas têm o formato de uma poltrona do ônibus. Mas não é qualquer ônibus, é aqueles Dino que vai pro Paraguai nervoso mesmo. Motor de Scania e carroceria de dragão mesmo. Mas o Marcos Rogério não trazia cigarro. Não. Trazia eletrônico. Não é igual o cara. Não, eita, Não é igual o cara do Monza, não, né? Não. O cara do Monza. E tá vivo, danado ou morreu? Tá cara? vivo ainda. Tá vivo? Do Monza, tá vivo. Nada, eu trazia, né, produtos importados, só coisa top, né? É original. Original. Perfume. Garantias. Joe. E a nota 10. Comprou porque quis. Comprou porque quis, né? Mas eu trazia bastante cola Super Bonder, cara. É mesmo? Cola Super Bonder, né? Que era um produto que na época vendia pra caramba quando eu trazia isso aí. Meu pai revendia. Eu trazia, meu pai revendia.
Eu trazia cola Super Bonder, calculadora. Se vocês forem no comércio hoje, ainda tem aquelas calculadoras que aperta e fica fazendo barulhinho desgramado. Eu trazia aquilo lá. Eu trouxe o primeiro Presto Barba do Brasil que não precisava de água para você fazer a barba. É o primeiro Presto Barba do Brasil. Você passava no rosto assim, caía lágrima de que ele rasgava a pele e você ia raspando. Aí tinha que bater na parede? Tinha que bater na parede para tirar o azulejo da parede. Mas foi uma época muito legal, cara. Lógico, era molecão, 16, 17, 18 anos ali. Então, eu fiquei 2 anos nessa vida. E depois eu fui inventar de trabalhar numa empresa que o meu tio abriu. Meu pai também havia interesse de trabalhar na empresa. Falou assim, vamos entrar de secos e molhados. E eu entrei como saqueiro. Nossa. Eu entrei como saqueiro. Carregar e descarregar caminhão ali e tal, tal. Onde eu também conheci gente pra caramba em Maringá. Porque além de carregar e descarregar caminhão, eu fazia entrega da mercadoria, né? E tudo isso fazendo faculdade. Então, eu trabalhava que nem um maluco de dia, chegava à noite, meu parça, né? Ia pra faculdade, e aquela ideia, comecei a namorar também com 19 anos, e fazendo esse trupé todo. Trupé, namorando, trabalhando de manhã, descarregando caminhão, e à noite estudando e tal. E aí chegou um ponto que eu namorei 9 anos antes de casar. Tem hora que eu vejo que eu me precipitei um pouco. Né? E não quando... Então eu tô no caminho certo. Tá no caminho certo. O Rubens tá quantos anos? 10. 10 anos. Não, eu tô ganhando, eu tô com quase 12 já. Então eu me precipitei, né? Mas chegou uma época que eu com 25, 26 já, falei, cara, preciso dar um jeito de arrumar meu negócio, meu caminho, né? E aí foi onde a mulher começou a falar assim, ó, tá na hora da gente começar a focar. Comecei a estudar, e aí com 20, 21 anos já comecei a lecionar. E aí foi onde a gente começou a fazer o nosso pezinho de meia e tal. Minha esposa também trabalhou e tal. E conseguiu fazer o pezinho de meia e foi seguindo. Mas, cara, começo foi sofrido, hein? Foi sofrido. Moambeiro, ri pra caramba. Conheci muita gente doida, cara, na estrada. E depois, como saqueiro, entregador e tal, conheci muita gente aqui na região, aqui em Maringá. Eu fazia entrega nessa região aqui, Paissandu, Sarandi, né? Mandaguari, cidade perto. Mas quando eu saí desse negócio, eu senti. Por quê? Como eu não ficava fechado, eu não estava trancado, né? Nem hoje a gente fica trancado em uma sala de aula. Sim. Para pensar, gente. A gente entra no sol e sai de sala de aula à noite. Sim. Se você não sair plantão, um né? intervalo ou outro Muitas lá fora vezes. ver se tá Muitas chovendo vezes. ou não, você nem sabe o que aconteceu. Às vezes chove e a gente nem percebe. Nem né? percebe. Eu percebo, eu vou lá fazer previsão do tempo toda hora nos intervalos. Bom ponto que você acabou de chegar agora, né? Você puxou, então agora você vai Eu ouvir. falar do Marcos Rogério fora de sala de aula. Então, aí, ó. E de fato, quando a gente tá trabalhando junto, o Marcos Rogério dá uma saidinha pra fora da sala de aula. Dá uma saidinha. Eu vou lá fora da milha aos pombos. Então, um problema que a gente teve aqui nesse episódio é o lugar fechado, né? O lugar fechado. Tem gente que se batendo aqui, querendo Vou sair. falar pra você, cara, uma sexta-feira, horário desse aqui, já tava totalmente expressão Carnaval já, facial. né? Marcos, conta pra gente. A galera tá perguntando como é a sua relação com o tal do cigarro. Cara, é complicado. Se tem uma das coisas que eu me arrependo é esse desgramado desse vício. Sério, desde quando? Comecei com 18 anos, na ideia de viajar para o Paraguai. Mas eu não fumava cigarro paraguaio. Mas quando eu ia para o Paraguai, e cara, era comum. É que nem eu falei para vocês, faço parte da geração X. Quase todos os meus colegas, né, os meus amigos dessa época, quase todos, não todos, mas quase todos fumavam. O meu pai mesmo fala, meu pai antigamente fumava também, hoje não mais. Mas ele mesmo fala que na época era bonito. Era bonito fumar. Era bonito cafona não fumar, né? Eu comecei a cafona fumar não com 18 anos. Não é estranho? A maioria do pessoal começa a fumar quando é adolescente. Sim. Eu comecei a fumar com 18 anos. Aonde? Universidade. O meio, né? Começa o meio, né? E já tentei parar, cara. Tentei parar e vai de um lado e vai do outro e tal. Já fiquei 3 meses sem fumar. Aí, por fim, até minha esposa falou assim, pelo amor de Deus, volta a fumar, cara. Você tá tão chato que nem eu te aguento. E nessa época, eu lembro que aluno falava isso em sala. Falava, né, que o pessoal ficava perguntando ao professor, você não tá indo mais lá fora da milha aos pombos? O que tá acontecendo? Falei, cara, não, parei, não quero. E aqui eu parei. O que foi? Ah, tô explodindo, cara. E explodindo. Aí, a minha esposa falou assim, pelo amor de Deus,
volta, hoje a gente vai Não separar. aguento mais você. Hoje o que eu tento fazer? Eu tento conviver com ele, mas tentando assim, dar uma controlada, né, durante a semana, porque fim de semana, né, Os alunos perguntaram a quantidade também. Não, durante a semana, um maço por dia. Ah, de boa, então. Tipo, Mas na época da graduação, eu cheguei a fumar 3 cartelas por dia. Por dia? Caramba. E o meu ciclo ali, Era todos chaminé. os amigos, era coisa... Ó, os professores entravam em sala fumando, gente. Os professores davam aula, né, em sala, fumando ali e tal. Então era comum isso aí, né? Faz parte da geração Sim, X e tal, né? Mas hoje eu entendo. Mas é o meu maior arrependimento. Né? Hoje é o maior arrependimento. Eu assisti uma reportagem esses dias do cara que eles iam proibir o cigarro no avião. E o cara reclamando, tipo assim, onde já se viu poder fumar no avião, não sei o quê. Então era muito comum mesmo, né? Era muito. E pra nós normal. hoje, não fumar em lugar fechado, eu acho que é tipo, super normal. Tipo, é uma assim, realidade sim. totalmente diferente, né? Mas tem que tomar cuidado que o danadinho do Vapor lá tá tomando um lugarzinho verdade, dele, né? É verdade. Só mudou de nome, né? Só mudou de nome. E faz tão mal quanto Sim. o convencional ali. E, inclusive, no episódio passado, onde a gente conversou com um médico que foi amigo nosso, a gente comentou sobre o vapor, né? Sim. Que hoje tem se tornado um vício desses novos adolescentes que, na minha opinião, também faz tanto mal quanto, né? E a facilidade não tem que atender nada, você tá no bolso ali por um momento, então... Marcos, e o Marcos E o aroma, né? pretende parar de fumar ainda ou não? Eu acho que no momento não. Não. No momento não. Então a gente podia lançar Eu tenho um projeto, professor, que pra frente ali eu vou parar, mas acho que agora não. Agora... A gente podia lançar um projeto, professor, no Papo Professor, né? Pare de fumar, Marcos Rogério. Eu paro de fumar correndo, então eu paro de fumar dando aula. Eu tô naquele para de correr fumando. Pessoal, aproveitando o gancho aqui que a gente tá falando de pensar no futuro, de viagem e também até de vida, dá uma dica para vocês. A gente tem um novo patrocinador, né? A Bristol Seguros, e uma ótima empresa, sensacional atendimento, que atende você de seguro de carro, seguro de vida, qualquer tipo de seguro. Então, se você precisar, Bristol Seguros, perfeito atendimento, tá? E já aproveitando aqui, nós que somos professores, a gente precisa bastante também, as nossas apostilas, tanto minha quanto do Rubens, a gente sempre usa os papéis da Lins Papéis e produtos gráficos, que sempre está nos ajudando, né, colaborando com o material das nossas apostilas, e logo mais vai ter novidade também para vocês de apostilas, fica a dica aí, e sempre com fornecimento de papéis lá da Lins Papéis. Legal. E, Marcos, agora a gente vai dar uma pulada aí para frente, porque você contou o antes de professor, você contou o professor, e você tem coisas novas também acontecendo, né? Muitas. Tipo, o Marcos Rogério é ministro da igreja, velho. Olha isso. Em 2023, eu recebi o chamado, né? E aí, rapaz, é uma coisa que até os familiares, os amigos, né? Eu sempre fui de ir à missa, né? Mas nunca de participar da igreja. Em 2023, eu recebi o chamado. E eu achei estranho. Eu falei, cara, poxa, eu nunca fui proativo, né? Na igreja e tal. E isso aí, cara, ficou na minha cabeça um bom tempo. Eu falei, bicho, será que eu aceito isso aí ou não, né? E a gente sabe, ou a gente coloca muito estereótipo, né? Fala assim, cara, o cara que vai servir tem que ser um santo, né? E eu de santo, meu amigo, né? Eu falei, cara, não é o meu perfil ali e tal, né? E aí foi quando eu recebi, cara, do padre um versículo. João capítulo 15, versículo 16. Lembrei, né? Isso aí, cara. Falou assim, cara, que Jesus fala que não foi nós que escolhemos estar lá. Foi ele que nos escolheu para servir, para ir dar frutos da sua pregação e tal, né? E aquilo, cara, foi uma pancada na testa. Falei, meu amigo, se o homem tá me chamando, cara, quem sou eu para falar não, né? E foi aí que eu ingressei para servir como ministro e tal. E o negócio começou a ganhar uma proporção tão legal, cara, que a minha esposa embarcou na ideia. Tanto que, ao receber o convite, a primeira coisa que eu falei assim, ó, amor, vem cá, chamei minha esposa, só vou se você for, cara. Ela, não, quem recebeu foi você o convite. Falei, não, só for se você for, porque ali, né? Ela, não, então vamos juntos.
E por fim, cara, a gente ingressou tanto que hoje a minha esposa é coordenadora de SEB de bairro. Caramba. SEB ali, né? Minha casa, a gente conhece todo mundo ali da SEB, que a gente chama, que é uma região dentro do bairro, onde o pessoal fica responsável pelos católicos, né? E aí a gente começou a entrar nessa. E a minha esposa embarcou e acabou virando coordenadora. Então ficou um negócio muito legal. E eu vou falar para você, cara, como me ajudou a participar mais da igreja. Me ajudou muito, 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 muito. Vive né? a igreja daí, né? Exato, você começa a viver a igreja. E quando você começa a ajudar pessoas, né, cara? E ajudar pessoas que você não conhece. Sim. Ajudar pessoas que você não conhece. Apesar do Fazer nosso o bem trabalho sem olhar ser quem, né? ajudar a pessoa, né? Eu sempre falo, cara, professor é sacro. Né? Ser professor é um sacrifício, cara. Sim. É um sacrifício ser professor ali, né? Mas a gente, teoricamente, se bate na ideia que você fala assim, poxa, mas eu tô aqui, mas eu tô recebendo. Então, agora, quando você entra para a ideia de ajudar mesmo a pessoa que você não conhece, o cara bate na porta da sua casa. Sim. Gente, bate na porta de casa e fala, ô, bicho, fiquei sabendo que você faz parte da SEB, eu preciso de uma ajuda aqui, uma coisinha ali. E você fala, cara, não tenho agora, mas espera aí, é uma mensagem no WhatsApp para a SEB, que a gente tem um grupo de WhatsApp Sim. da SEB, de organizadores ali, tal. Cara, brota. E todo mundo se ajuda. Todo mundo se É ajuda, a cara. comunidade, né? Brota, sabe? Você fala, cara... E é gostoso, né? Alimenta o espírito da Nossa, gente. Né? é muito bom, bicho. E você vê Hoje já não consigo mais ficar uma semana sem ir na igreja, cara. E antigamente, sabe, Legal. eu ia, mas isso aí era aquela obrigação. Fala, putz, cara, tem que ir na missa, não prestava atenção na homilia, você não prestava atenção em nada. Aí quando você começa a realmente participar e entender, você fala, cara, é muito legal. E é legal quando você participa, né? E os próprios alunos às vezes percebem, né? Vê Sim. que você está participando e mostram, demonstram o quanto que isso é legal também, né? É que tem uma cara nossa, né? Que a gente é, sei lá, ser de outro planeta que só dá aula e some, né? E Entra, aí você entra na sala, dá aula, aí chega na sala dos professores, entra dentro do armário e desliga, né? Não é assim. Cara, velho. E a gente começou, né? O Rubens participa da mesma paróquia que eu lá, né? O Beta tá lá. O tanto de aluno nosso que faz parte da nossa paróquia, cara. E parece que depois Verdade. que nós começamos aí, Puxa mais gente, puxa né? mais. Puxa mais. Domingo retrasado, que a gente encontrou. Evangelizando sem querer, né? Exato. Ah, e agora eu vou dedar aqui. O Rubens também, eu acho que ele começou a participar mais por causa do Marcos Rogério. Ó, você viu que domingo retrasado a gente foi alunos nossos que fizeram a Sim, leitura, cara. Sim, E vou falar pra você, deixou a gente orgulhoso pra caramba. é legal. Né? Quem fez a leitura sabe de quem a gente tá falando legal, aqui. É legal. E além do Marcos Rogério ministro, tem o Marcos Rogério locutor também de Não, futebol. essa foi incrível, né? Agora eu vou narrar o jogo do Rubens agora no campeonato. Não, e o Pasqualino ainda tá narrando. Tá fazendo um comentário, Pasqualino. O Pasqualino, que foi nosso convidado aqui no Papo Professor também, é o comentarista, é o Casagrande do Marcos Rogério. É o Casagrande, essa foi boa, essa eu vou zoar ele. Como é a vida de locutor? Cara, eu vou falar pra você, É perigoso. é perigosa. Mas é contagiante também. Eu comecei como locutor, o meu cunhado, o André, hoje ele é gerente administrativo, cara, da X1 Brasil e do Society Brasil, né? Uhum. Então ele ficou rico e eu tô lá narrando com ele, né? Tô lá narrando com ele. Faltou um locutor nos campeonatos de várzea que ele fazia. Faltou um locutor, falou, Rogério, pelo amor de Deus, me salva, velho. Vai lá, tem 4 jogos para fazer transmissão de Society. Eu falei, cara, vou narrar jogo, mas nem a pau que eu vou narrar. Não, você vai precisar me ajudar, eu fico ali narrando, você também, e aqui se bate papo, igual vocês estão fazendo assim. O Society, só pra galera entender, é o futset que tá em alta hoje. Aham. Tipo a Kings League e tal, Society. E aí ele me chamou, cara, falou assim, falei, cara, não vou. Ele falou, não, eu pago você. Eu falei, não, pagar? Não você fazer nada. Não, o que você beber lá eu pago. Eu falei, então eu vou nesse negócio. E eu fui, cara. E saiu tão legal a primeira vez. Lógico, não tinha o tempo, né? A entonação, aquela euforia. Aham. Mas, no geral, ficou legal pra caramba. Aí os caras que assistiam os jogos depois, né? A gente sempre fazia sexta e sábado, postava no domingo. Uhum. E lógico, também tinha transmissão ao vivo, né? Aí eles começaram a ver e falaram assim, cara, quem que é aquele gordinho lá? Por que ele me chamou de tal coisa? Por quê? No começo, a gente fazia as narrações e pegava o quê? Pegava muito na brincadeira. Então tinha um jogador lá que era, sei lá, o cara chutava mal.
você dava uma brincadeira pejorativa ali, né? Você zoava sempre coisa que estava relacionada no momento, né? Frisa! Por que matou o Curirim? Sabe aquelas histórias? Que você pega naquele momento que tá tendo. Aproveita. E o negócio bombou, cara. E eu meti umas 2, 3 dessa daí que na hora tava no auge. Então os caras assistiam. Você é louco, não compensa. Você é louco, não compensa. Você mete umas dessas, os caras falou, cara, gostei do gordinho lá, vamos narrar com ele. Eu já começava a escolher, falei, não, eu quero que ele narre o jogo e tal. Mas lógico que numas dessa daí, você embalado no calor da emoção, você uma hora ou outra você vai falar uma bobeira, né, cara? Você faz um bullying sem querer. Você faz um bullying sem querer. Depois, no outro final de semana, tá lá o time inteiro esperando você sair do estúdio pra quebrar você na porrada. O que você falou de mim? Cabecinha pequena. Bem, vamos lá. Não. Mas foi isso aí, entrou. E agora, vamos narrar o campeonato, que o dia 8 começa agora, né? Transmissão, Futebol 7 Maringá e na TNT Esportes agora, logo, começa a narrar jogo na TNT Esportes. O Society do meu cunhado também. Show de bola. Então o negócio começou a ganhar uma proporção, cara. Sim. Falei, cara, Galvão Bueno se aposentou, quem sabe não aparece o Marcos Rogério aí. Mas o Futset aumentou muito mesmo, né? Ele tá muito em alta, tanto a Kings League, você vê Neymar, você vê Kaká, você vê toda a galera aí dando... O Kaká tá de presidente da associação. Sim. E o Neymar tem um time dentro Fúria, dessa né? associação. Uhum. O negócio tá pegando força. Tá. Ô, Marcos, veio uma pergunta pra nós também aqui. Eu vou fazer direta e você se vira aí, tá? Por que Teta? Da onde é esse apelido Teta aí? Você vê como era o bullying antigamente. O bullying antigamente era assim, né? Eu nasci com uma má formação genética no músculo peitoral. Um músculo peitoral meu é menor que o outro, porque eu nasci com a ponta do dedo dentro do peito. Sabe, neném quando dorme põe a mão no coração? Tá? Eu coloquei e não desenvolveu o músculo peitoral. Então ficou um peitoral maior que o outro. E isso na minha adolescência, cara, era o inferno, né? Sem o quê? Sem teta. Né? Aquela música dos Mamonas eu tenho um ódio até hoje. Né? Uma teta minha, o negão arrancou e a outra que sobrou tá doendo. Pelo amor de Deus, cara. Mas isso aí deve ser coisa de um amigo meu das antigas, né? Quem que é esse maluco? Né? Quem que é? Professor de Geografia. O Niero, maluco lá, né? Abraço, Niero. Valeu, Nierão. E a gente tá chegando ao fim, né, Thales? Tá chegando. Marcos, além de ser ministro da igreja, igual você falou que participa, ser locutor, tem algum outro hobby que Marcos Rogério gosta de fazer? Cara, eu acho que hobby... Beber. Isso não é hobby, isso é obrigação, né? Mas eu acho que eu vou ficar com a minha família. Eu acho que hoje é chegar em casa, pegar os dois ali, jogar uma bola com os dois na garagem, falar assim, mata aí, pegar um violãozinho, bater. O meu filho mais velho agora tá aprendendo violão. Então ele tocando um violãozinho ali e eu cantando, né? Doente de amor, procurei remédio, voz de locutor. Voz de locutor. E os vizinhos vinham e reclamar, pelo amor de Deus, desliga essa... Isso que meu hobby é isso daí. Legal. E a gente vai encerrando aqui. E tem uma pergunta bem importante, Marcos, que uma tal de Grazi mandou pra gente. Que ela pediu para você definir quem é o Marcos Rogério em uma frase. Rapaz, eu acho que só me vem à cabeça a mensagem do célebre teólogo Ronielson da Silva Barbosa. Dar o meu melhor dentro de campo. Não. Dar o meu melhor dentro. Uma frase. Esse é o Rony. Uma palavra. Uma palavra. Quem é o Rony? Uma palavra. Dar o meu melhor... Eu acho que definir, eu acho que seria otimista. Eu acho que, né, pelo que eu convivo, o pessoal que convive comigo ali fala, Marcão, você é otimista, cara. Lógico, todo mundo tem a época da baixa, né? Sim. Reclama daqui, reclama dali, vamos tomar um café, não dá, vamos comprar um ovo, não dá, você vai comprar, não dá. Então você tem essa época de altos e baixos aí, mas eu acho que sempre olhar para cima e falar, cara, vai dar certo. Uma hora ou outra vai dar certo. E por que eu acho que ela que fez essa pergunta? Porque direto a gente conversa sobre isso, né? Fala, meu, tá difícil? Sacode a poeira e vamos para cima, cara. Uma hora vai dar certo.
ou seja, aqui o pós-morte, cara, vai dar certo. Então, o negócio é não desanimar. Eu acho que o que definiria hoje seria a palavra otimista, cara. Legal, e dá pra ver, né, que na história inteira a palavra que resume é bem essa, né, desde de toda a história antes de professor, a história de professor, porque é uma profissão que demanda bastante esforço, né, tanto pré-aula, quanto na aula, quanto pós-aula, então a gente trabalha bastante e também usa mais, né, tipo, trabalhar na igreja, ajudando pessoas, então é uma história bem bacana. Foi um prazer, né? Sem dúvida. E antes de a gente encerrar, o que o Thales puxou o gancho. Às vezes as pessoas olham a gente como professor, vê a gente somente naquele momento congelado dentro de sala de aula. Como se fosse um NPC que aparece e some, né? E parece some, né? E a gente tem uma vida fora, né? Tem família, a gente tem amigos fora e outros projetos, cara. Que inclusive os alunos, né, poderiam fazer parte, como é o Papo Professor. Sim. Como é o Papo Professor. E a ideia aqui justamente é essa, né? Mostrar que nós, professores, temos uma vida fora pessoas, do colégio, né? somos pessoas normais, Exatamente. como qualquer um de vocês que estão aí do outro A lado. gente joga assistindo bola, a gente briga, a gente brinca, a gente faz tudo. Tem o nome no Serasa, quem não tem hoje, né? A não ser Parcela, né? a gente que é rico, né? Marcos. Mas obrigado. é isso. Agradeço. Uma honra. O Marcos, Na verdade, é uma honra, né? Participar da sua história também. Legal, agradeço muito o convite, viu? Tomara que venha aqui mais vezes, trazer uns Mais amigos, né? mais amigos aqui pra gente contar umas histórias. Até porque a minha história faz parte da história de amigos também em comum, né? Assim Sim. como vocês. Tenho amigos professores também que fizeram parte desde o início da minha carreira. Na verdade, é bom nem trazer, porque vai dar problema. Assim como a sua vida na igreja e a comunidade, a profissão professor também é, né? Sim, São sim, muitos participantes simultâneos, na verdade. é verdade. E é tudo pelo aluno, né? Na verdade. E, na verdade, Nada é pelo um propósito, né? É. Tudo é doação. Exato. Eu acho que a gente está aqui para se doar, Sim. né? Para se doar e acabar, sem querer, você acaba recebendo muito mais do que você doa. Gente, pode ter certeza disso. Você acaba recebendo muito mais do Uma que você mensagem de agradecimento, de obrigado por fazer parte da Sim. minha aprovação É fantástico. É um salário gente. Vamos falar a gigantesco, verdade, né? é fantástico. É mais que o salário, na verdade. Aham. Terminamos assim o nosso querido episódio do Papo Professor, agradecendo mais uma vez nosso querido professor Marcos Rogério. Fica aqui eu, professor Thales, professor Rubens. Espero Lembra que vocês de tenham- seguir a página, siga o Thales, siga o Rubens, siga o Marcos e siga o Papo Professor. E também né? os nossos patrocinadores, claro, que nos ajudaram nesse episódio do Papo Professor. Forte abraço a todos, espero que tenha gostado. Até o próximo. Valeu. Tchau. Valeu, gente.